Boa noite, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz de Jesus possa superabundar a sua vida, amém? Podeis assentar, por gentileza. Oi, gente. Vocês não sabem da alegria do meu coração, pastor. É uma alegria, sabe? E um senso de responsabilidade muito grande. Porque falar do amor de Jesus requer muitas coisas. E eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Não acho que sou digno de estar aqui, mas por obediência a uma palavra pastoral, estou aqui. E espero que Jesus possa, sim, através da palavra dele, tocar no seu coração sobre o tema dessa noite. Porque não é sobre o que o Júnior vai falar, tudo que eu escrevi aqui nesse papel, é sobre você e ele. Eu creio nessa noite, pastor, que já está sendo para mim muito bom. E eu creio que Jesus vai fazer algo maravilhoso na sua vida nessa noite. É uma honra, minha filha quis ficar aqui hoje para poder ver o papai. Te amo, tá, amor? Minha esposa, te amo, meu bem. É uma alegria muito grande, queridos. De fato, eu fico, sem palavras para agradecer a oportunidade, pastor. E o tema dessa noite é esse aí, ó. E se o mar me submergir? Quando o pastor me fez o convite, eu falei, meu Deus, e agora, pastor? Eu vou. Mas, Senhor, o que vou falar para esse público maravilhoso, essa igreja linda que eu tanto amo? Me dá uma direção. E eu voltando do trabalho, ligo o rádio e a resposta veio, Fabrício. A resposta veio e assim, eu falei, Jesus, que palavra forte. Nós vamos nessa noite, dar uma passeada no livro de Mateus. Nós vamos, assim como foi na semana passada, porque falar de Jesus não tem como não falar de milagres, né? Jesus é milagre. Ele é milagre. E eu, já baseado no tema, queria fazer uma pergunta para a plateia, para todos vocês. O que é submergir? E aí, pastor, eu aprendo com o senhor. Do latim, submerge. Tem que ficar ligado, gente. Pastor faz, tem que aprender com ele. E não é porque o pastor quer falar assim, eu sei, falar de uma outra língua. Não, ele busca a etimologia da palavra. Qual é a origem? Da onde vem esse termo? E aí eu não perdi tempo, fui lá, pesquisei, aprendendo com o senhor cada dia, graças a Deus. E aí traz 3 conceitos distintos. Ele fala que é só cobrir de água, pode ser inundar, pode ser também mergulhar. Mas aí ele fala que pode ser afundar ou desaparecer em água. E aí ele traz até um termo mais complexo. Fala em destruir por completo, tragar, arrasar ou aniquilar. Forte, né? E aí eu queria te convidar. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, do verso 14, capítulo 14, do verso 22 ao 33. Amém. E diz assim a palavra do Senhor. Na tradução aqui fala logo a seguir, mas eu vou falar aqui a minha, que eu pesquisei da seguinte forma. Diz assim, e logo ordenou, em algumas traduções também insistiu, Jesus, que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco
que os discípulos entraram, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nessa noite nós queremos te pedir a sua bênção, a tua graça, meu Deus. Obrigado por essa palavra, que ela venha, Pai, ao encontro do coração dos teus filhos que estão aqui nessa noite, meu Deus, e que ela possa fazer a transformação, Pai, que se faz necessária em cada um. Obrigado por tudo, é a oração que eu faço, grato por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Jesus nos salva dos perigos, amém? O tempo todo Ele guarda a mim e a você. Toma posse, aleluia. E aí, para que nós possamos passear por esse texto maravilhoso, eu queria só voltar um pouquinho antes na história e me atentar em dois fatos que são muito importantes. Antes dessa situação aqui, dos discípulos irem para o mar a mando de Jesus, aconteceram dois fatos que, para o nosso contexto, para mim, é de muita relevância. Primeiro fato: João Batista estava preso, a cabeça dele foi pedida e, como prêmio, foi entregue numa bandeja. E os discípulos, pastor, tomaram conhecimento desse fato e foram até lá para quê? Para enterrar o corpo de João Batista. E aí eles foram até Jesus e falaram isso com ele. E ele fez o quê? Ele se retirou. Só que a multidão estava acompanhando Jesus. Jesus subiu num barco e foi adiante. Só que o povo atrás de Jesus, margeando o mar. E aí vem a segunda parte da história. E Jesus para, e ele, tendo uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, ele alimentou todas essas pessoas com 5 pães e 2 peixes. Aí, curioso, né? O que tem a ver essa história toda anterior com o fato dos discípulos serem ordenados por Jesus a entrar no barco, Geisa? Logo mais adiante, já no verso 22, está a resposta. E aí o que acontece? Aqui, pastor, a gente vai tratar hoje de 3 milagres. Nós vimos na semana passada, 3, Geisa? 3 milagres grandiosos, no tempo de quem? De Jesus. E hoje não vai ser diferente, porque falar de Jesus é falar de milagre. E aí, o que acontece? Jesus dá a ordem e distribui aquele montoeiro de comida, peixes, pães, de sobrar. E aí o que Jesus faz aqui? Ele faz o primeiro milagre, nesse contexto aqui que nós vamos trabalhar, que ele fez a multiplicação de quê? De matéria. Ele pegou carne, pão e fez multiplicar ao ponto de sobrar cestos. E ele não só multiplicou matéria,
dentro dos pães e dos peixes, ele multiplicou farinha, multiplicou água, que dentre essas ele multiplicou carboidrato, zinco, potássio, oxigênio, hidrogênio. Ele multiplicou nos peixes, não só peixes, ele multiplicou carne, ele multiplicou vitaminas, aminoácidos, ômega 3, né, William? Você que é o cara da saúde, multiplicou muitas outras coisas. Mas tinha no meio disso aqui um milagre muito grande, que não foi a multiplicação da matéria. Foi o fato dele ter entregue mais do que um alimento físico, ele entregou ali para aquelas pessoas um alimento espiritual. Porque naquele momento, muitos deles talvez necessitavam de quê? De um alimento físico, porque eles já estavam ali há muito tempo acompanhando Jesus, e eram pessoas simples, numa região muito humilde, que não tinham muitos recursos, e aí com um pouquinho, sabe, Aline? Um pouquinho que pode parecer para nós, para Jesus é o suficiente para nos dar aquilo que nós precisamos. Então, no contexto ele faz isso, queridos. O primeiro milagre nessa história foi, além da multiplicação da matéria, ele multiplicou a palavra. Ele entregou para aquela gente que estava ali sedenta, não só do alimento físico, o alimento espiritual. E aí coloca o verso 22 aí, por gentileza, ô Vinícius. É onde a gente vai entrar aqui na parte da tradução. Porque no verso 22, Jesus ele precisou, em algumas traduções, insistir. Aqui está logo a seguir. Mas em outras traduções ele fala que ele deu a ordem. E entre insistir e dar uma ordem tem uma diferença muito grande, não é verdade? O que é insistir? É o fato de você, falar mais de uma vez aquilo que se pede. É a pessoa recusar uma ou várias vezes aquilo que é dito para ela. Diferente de ordem. Ordem é o que? É determinar que se faça. É tipo assim, cumpra-se. E qual é a motivação? E o porquê que Jesus precisou compelir os discípulos dessa forma? E aí é que está a resposta de termos voltado um pouquinho no tempo. Inclusive, vamos voltar um pouco mais, porque é muito certo que esses discípulos estavam com o quê? Com medo. Paralisados. Porque lá em Mateus 8, eles já haviam vivido uma experiência de ter entrado num barco, só que Jesus dentro, e terem passado por uma grande tribulação. Eles enterraram o corpo de João Batista. E aonde Jesus estava mandando eles irem, era justamente para o lado da terra de Herodes, e quem garante para eles que chegando na outra margem, não fosse acontecer com eles o que aconteceu com João Batista. Então o medo ele tem em nós a capacidade de nos paralisar, de impedir que nós avancemos para aquilo que está proposto. Porém, Jesus, ele tinha um propósito naquela ordem. Jesus nunca faz nada sem motivação. Pode parecer que você está sendo enviado por Ele para um lugar onde você vai perecer, mas na verdade Ele está te mandando para um local onde Ele vai transformar você. O medo de voltar a outra margem? O medo de embarcar num barco sem Jesus? E aí, lá em Mateus 8, ele já havia dito o seguinte: por que temeis, homens de pequena fé? E logo seguinte, vem uma bonança. Jesus estava no barco dormindo, e o mar agitado, o barco batendo para lá, batendo para cá, e ele tranquilo. E ele acalma o mar. Ele traz a bonança, ele traz a esperança. E aqui
nessa parte de Mateus 8, eles falam assim: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nesse ponto aqui, eles ainda estão identificando quem é Jesus. E aí eu quero trazer uma reflexão para a igreja. E nos dias atuais, como está a sua obediência em relação à direção de Deus para a sua vida? Porque seguir a direção que é determinada por Deus através da vida de uma liderança, do nosso pastor, temos inúmeras programações. Estar aqui hoje é uma prova de obediência. Não pense que nós estamos aqui, porque eu vou lá, porque é bom para mim, não. Quando você recebe uma mensagem no seu telefone, falando, hoje tem quinta profética, amanhã temos culto dos homens, das mulheres, dos casais, dos jovens, tem EBD, você vem por obediência. E quando não vemos? Quando deixamos de vir? É preciso insistir? Ou nós vamos ser desobedientes ao ponto de precisar receber uma ordem? Obediência. E aí eu escrevi assim: quem obedece a Jesus, por mais que pareça estar no meio de uma tribulação que não tem fim, a calmaria vai chegar. Isso é certo. Para você e para os que estão contigo no mesmo barco. Esse é um barco, querido. Nós estamos num barco. Só que esse barco não está à deriva no mar. Esse barco tem comando. Ele tem quem governa. Não estamos soltos, sem leme, sem ter condições, porque Ele vai dar o suporte, Ele vai guiar, é Ele que vai dirigir a nossa vida. E aí no verso 23, ele fala que Jesus se despediu da multidão, retirou-se sozinho para um momento, ele e Deus. Jesus, ele foi fazer, sabe o quê? Foi se consagrar, ele foi se retirar, ele foi ter o momento dele de intimidade com o Pai. Para quê? Aí você pensa, para que Jesus precisava disso? Porque é o segredo dele, do poder em Deus que ele tem. É através disso que ele vai operar. Porque Jesus, ele não é soberbo ao ponto de falar assim, eu tenho todo o poder e vou fazer aqui do meu jeito. Não. Ele foi ter com o Pai a direção e a confirmação daquilo que ele precisava fazer. E que normalmente, os milagres são o que, gente? Manifestados em público. É uma renovação diária de unção. Então, retirar-se, ausentar-se do público, para meditar, para orar, para buscar em Deus aquilo que Ele quer para a sua vida. Isso é muita humildade da parte de Jesus. Mas muito certo do propósito que Ele tinha na vida dele, aqui nessa terra. E a gente ouve com tanta frequência. Aqui nós, né, pastor? TSD. Como está o seu TSD? Seu tempo sozinho com Deus. E sabe o que é mais interessante para mim nesse posicionamento de oração e meditação de Jesus? Que esse é o mesmo método que Jesus utilizou para conseguir e manter o poder de Deus, são os mesmos que Deus requer para mim e para você. Jesus é exemplo em tudo. Em tudo. Então,
Se Jesus fez, ele foi para um monte, ele foi para um local reservado para ter com o Pai. Nós devemos fazer exatamente igual. Então, não deixe de fazer, separe-se, ore, medite na palavra de Deus e você certamente verá maravilhas e sinais de Deus na sua vida e através dela. No verso 24, é relatado que o barco está bem distante da margem. Em algumas pesquisas eu vi que fala em 25 estádios, considerando aí que um campo de futebol, né, se for um estádio hoje que a gente conhece, tem em média aí 100, 110 metros de comprimento só o campo, sem contar a circunferência ou a área em volta, pode-se entender que o barco estava bem distante. E para aqueles discípulos, estar no barco sem Jesus era um motivo de aflição. Estar na margem era um porto seguro para aqueles homens. Pois já estando no meio do mar e açoitado pelas ondas e pelo vento contrário, que são as nossas dificuldades diárias, aquilo que nós passamos, as nossas tribulações, todos nós sabemos aquilo que nos aflige, aquilo que nos assola, as nossas mazelas, aquilo que tira por um instante a sua paz interior. São essas dificuldades que nós vamos enfrentar pela vida, que mesmo seguindo, sabe, uma ordem de Jesus, nós sempre estaremos sujeitos às adversidades, sempre. Contudo, quando agimos conforme a vontade de Deus, o socorro pode até parecer que vai demorar, mas ele vem. Aqui ele falou que o socorro chegou apenas na 4ª vigília da noite, que para o povo judeu, a noite era dividida em 4 partes de 3 horas. Então entende-se que era entre 3 e 6 horas da manhã. E o socorro vai aparecer para mim e para você da maneira mais extraordinária possível. Para esses homens, esse socorro apareceu caminhando sobre o mar. Que isso? E aí, Fabrício? O milagre está vindo. O milagre está chegando. E muitas das vezes, esse milagre ele pode parecer para você uma ilusão, uma miragem, uma ilusão de ótica, né? Muitas das vezes nós entramos em desespero, sabe, Renato? Gritamos, é fantasma! E olha só, para os marinheiros, ter uma visão de um fantasma nas águas era um sinal que o barco ia afundar, era um presságio do homem ao mar, todo mundo, e o barco, igual o Titanic. E o que acontece em nossas vidas? Em diversas situações, permitimos que o medo tome conta de nós. O desespero bate. Muitas das vezes nós gritamos ao ponto de berrar. Trememos de medo. Perdemos o controle. Temos medo do medo real, das ondas, dos ventos. E aí passamos a dar espaço ao medo imaginário. É aquele que é produzido aqui, ó, na nossa mente. E esses medos, eles assustam muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver ou sentir
Porque o vento nós não vemos, nós sentimos. O mar agitado nós vemos. E se estivermos fora do barco, Marlim, nós podemos sentir, porque a onda vai nos encobrir, vai dar aquele famoso caldo. Você vai perder por alguns instantes a sua respiração, você vai bater o desespero. E a nossa mente começa a ser invadida por diversas suposições. Será? Vai dar? Não vai dar? É isso? É aquilo? Damos lugar à descrença no lugar da esperança. Só que Jesus, logo ali, adiante no mar, mesmo parecendo que estamos a uma distância que não estamos seguros, a distância da terra firme, o socorro ele vai chegar para mim e para você, em todas as horas. E aí o socorro vem caminhando sobre o mar, e logo disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Não desanime, tenha esperança em Jesus, não perca a fé, porque Ele vai ao teu encontro. Agora vamos observar atentamente o verso 28. Pedro, mesmo diante de uma situação temerosa, diante do desespero, ele, num ato ousado de fé, ele, além de pedir para Jesus a prova de que era ele, Jesus mesmo que estava ali, não um fantasma, ele disse como seria esse milagre. Se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo. Ele poderia ter pedido apenas uma prova e Jesus demonstrado essa prova para ele. Mas ele foi tão ousado que não só ele pediu a prova, mas ele falou como deveria ser. E aí vem o segundo milagre. Jesus transformou outra matéria. Ele mudou o que é líquido em sólido, algo firme para que Pedro pudesse caminhar. E eu fiquei me perguntando, com tanta ousadia e com tanta fé, como que Pedro deve ter saído daquele barco? Porque se ele saiu assim, queridos, botando o pezinho, será que eu vou botar o pé e vai firmar mesmo? Desculpa, para mim isso não é ter fé. Para mim ele fez assim, pulou. Se ele tinha certeza que ele ia andar, pastor, não tinha porque ele... Ai meu Deus, será? Isso é Pedro, intenso, firme, forte. E ele foi. Andando sobre a... Foi andando, né meu bem? Foi andando, andou. Só que o vento e ele assustou. Ele tirou o foco de Jesus e deu foco à situação. Ele creu. Jesus disse para Pedro assim: vem. Ele pula. Ocorre que no decorrer do milagre, Pedro recebeu o milagre. Todos concordam? Teve um milagre, não teve? Só que não foi completo. Ele pediu para Jesus: faz com que eu vá até o Senhor. Só que ele não chegou até Jesus. Ele recebeu o milagre, porém o milagre foi interrompido por quem? Por Jesus? Por Pedro. A fé dele oscilou. Foi vacilante por um instante. Ele desviou o seu foco.
e ele vacilou com a sua fé. Viveu o milagre? Sim, mas não viveu na plenitude. E aí, isso pode acontecer conosco. Pedimos tantos milagres para Jesus. Recebemos muitos milagres. O problema é que, em muitas circunstâncias, nós não esperamos o milagre concluir na sua totalidade. Nós deixamos que circunstâncias tirem de nós aquilo que nós tanto pedimos para Ele. Você quer uma resposta de Jesus? Não hesite. Não duvide da legalidade do seu pedido. Porque se o que você pediu para Jesus, sabe, Paulo, foi legal, foi dentro da legalidade da palavra, vai acontecer. Não duvida nunca, meu irmão. Não vacile diante da grandeza de Deus. E creia sempre, sempre creia na promessa que Ele fez para você. Não perca a esperança, pois quando você começar a afundar, clame por socorro e tão somente se estenderá a mão de Jesus em sua direção. Coloca o verso, já está no 32, você pediu para o 31, mas está bom. Está no 31. Coloca o 31, por gentileza. E a palavra diz assim, imediatamente. Então é para já. Peça socorro a Ele, Ele está pronto para te atender. Porque primeiro Jesus te socorre. Depois Ele vai te advertir pelo que você deixou de alcançar a plenitude do seu milagre. Ele te levanta, te coloca em um local seguro, traz para você calmaria e ainda te permite se aproximar dele dizendo assim, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Graças a Deus. E aí, chegamos no terceiro milagre. O primeiro foi a multiplicação da matéria. O segundo milagre foi a mudança do estado físico dessa matéria. E o terceiro e mais importante milagre que Ele pode oferecer para qualquer pessoa é o milagre da salvação, que está disponível para mim e disponível para você. E aí eu pedi o pessoal da mídia, coloca para mim, Eliezer, aquela imagem que eu solicitei. Tem ela aí disponível? Obrigado, meu amigo. Essa imagem. Nós temos a oportunidade, queridos, de ser salvos por Jesus, em todo o tempo. Essa salvação está disponível, ela é gratuita para mim e para você. Clame por Jesus, reconheça que Ele é o Salvador da sua vida. E aí eu pedi essa imagem não só porque ela mexe demais comigo, porque ela também me remete a algo que transforma vidas, que é o encontro com Deus. E aí eu vim a caráter hoje, sabe? Porque o milagre está disponível aqui. O milagre está disponível lá também. Permita que o milagre da salvação alcance a sua vida.